O desemprego nos Estados Unidos ficou abaixo das expectativas. Casas Bahia faz grupamento de ações de uma forma bem rara, para não dizer única. E Sabesp confirma a máxima de mercado. Sobe no barco, cai no fato. Com o andamento da sua privatização. Meu nome é Fernando Franklin. E aqui descomplicamos o mundo financeiro trazendo essas e muitas outras informações e comentários no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá. Começando pelas notícias internacionais, vamos começar falando dos Estados Unidos, que a taxa de desemprego recuou 3,9% em outubro para 3,7% em novembro, né? Então uma queda importante aí, principalmente porque veio abaixo das estimativas dos analistas, que esperavam uma certa estabilidade. O ponto aí, isso impulsiona lá a economia e, de certa forma, dá um pouco de medo em relação às taxas de juros, e isso, então, aumentou a expectativa dos juros para os treasuries de longo prazo aí. Vamos aguardar e ver como é que vai acontecer. A gente tem também a OCDE, que o índice de preço ao consumidor, né, o famoso CPI, ficou em 5,6% em outubro. Uma desaceleração, após uma alta anual de 6,2% que a gente tinha visto lá em setembro. Ponto importante da gente acompanhar também, né? E passando para as notícias nacionais, o destaque da pesquisa Focus fica para a redução do câmbio de R$ 5,00 para R$ 4,99, ainda puxando aí talvez resultados da semana passada, mas também essa expectativa da questão dos juros dos Estados Unidos. E temos também o Ibovespa fechando a semana em queda de 0,85%. A 127.094 pontos. No ano, a alta de 15,82%. Foi uma realização de lucros que a gente teve em relação à semana passada, mais um compasso de espera aí para o Copom, que vai ter na próxima semana, que é importante a gente não frisar só no resultado do Copom, que ele é relevante sim, mas a gente tem que frisar no comunicado, porque ele que vai trazer aí algo além do esperado corte de 0,5% em relação ao que vai ser feito na próxima reunião. Será que vão manter ainda o 0,5% ou vão dar um sinal de que vai cortar menos um pouquinho ou até de estabilização? A gente tem fala do Roberto Campos Neto aí, que mostra que a situação não anda tão confortável como já esteve no passado. Mas vamos aguardar porque existe muita discussão a respeito desse assunto e eles vão discutir isso na semana que vem. E trazendo aqui para os fatos relevantes de mercado, né, que a gente sempre usa aqui a Compact Facts para poder trazer tudo, pegar todos os detalhes. A gente tem as Casas Bahia, que antecipou o grupamento de ações para o dia 15 de dezembro, e um veículo de investimento vinculado a um membro da administração da companhia vai doar ações para evitar as frações. O que é isso, né? Ficou muito confuso, vamos entender. Basicamente falando, a gente não tem o nome exatamente de quem que é esse veículo de investimento vinculado, mas a gente entende que é provavelmente um fundo de investimento ou algo nesse nível, que não pode ficar com as suas ações de empresas que não são participantes do índice Bovespa, e como a Casas Bahia saiu do índice Bovespa na primeira prévia, a gente falou sobre isso na semana passada, esse fundo então resolveu abrir mão de alguma parte de suas ações de forma que tentar mudar esse preço das Casas Bahia agora e evitar então que fique fora do índice, da prévia do índice. É uma antecipação, uma forma para forçar que isso não aconteça, para ele não ter que se desfazer das ações, né? Então é um ponto importante aí da gente acompanhar. Para o mercado isso é algo muito diferente, porque o normal aqui as frações, né, que ela está fazendo um agrupamento de 1 para 25, então se você tem menos de 25 ações, quebradas em menos de 25 ações, as 24 restantes, por exemplo, ou de 1 a 24 restantes, você pegaria essa fração, juntaria num bolo, até formar um lote padrão, venderia essas ações no mercado e pagaria os acionistas proporcionalmente. O que vai acontecer é que quem tem as ações, quem tem uma ação, por exemplo, vai ganhar 24 ações para completar o lote de 25 e, consequentemente, aí, ter o agrupamento ficando, então, depois, finalmente, com uma ação, e aí vai estar ganhando, considerando o preço atual, cerca aí de R$12 nessa brincadeira. Vamos entender como é que vai ser, tem muita coisa que pode acontecer até o dia 15, mas é essa a realidade aí, é a perspectiva da Casas Bahia buscando se manter no índice Bovespa. Temos também a Sabesp, que foi aprovada na Assembleia de São Paulo, o projeto de lei que permite a privatização da empresa.
o Tarcísio ele tem que sancionar ainda, e um ponto importantíssimo que muita gente esquece, os vereadores da capital paulista terão que aprovar também. Mas por quê? Não tem nada a ver a Assembleia de São Paulo, que é o governo, com a cidade. Por que eles têm que aprovar? Porque a cidade de São Paulo ela representa 44,5% do faturamento da empresa. E o que é isso? Isso significa que sem a cidade de São Paulo não dá para ter a Sabesp funcionando privatizado num preço interessante. E tem uma legislação na cidade de São Paulo que fala que se mudar o acionista majoritário da empresa que presta serviços, né, se mudar o controle acionário, o serviço de água e esgoto volta para a Prefeitura de São Paulo. Ou seja, é necessário costurar isso antes. Então tem que ser aprovado lá que vai ser mantido a empresa mesmo com a privatização. Então vamos acompanhar, é um novo fato. Um fato que ainda tem que acontecer, né? Esse fato já é conhecido pelo mercado há mais tempo, mas é um fato que tem que ser acompanhado. E o ponto é que depois disso tudo, né, com isso, aquela máxima do mercado de sobe no boato e cai no fato realmente aconteceu. Após a aprovação lá, começou a cair um pouquinho a ação, nada desesperador, nada que despencou o preço da ação, e não significa também que ela vai voltar a cair ou que ela vai voltar a subir, mas recuou um pouquinho. Por quê? Porque as expectativas fizeram o preço subir da privatização, a expectativa de que a empresa melhore como possível privatização, aconteceu, já começa a realização de lucros, já começa a estabilizar e a especulação reduz um pouco em cima disso aí. Então esse que é o grande ponto. E vale lembrar também que o governo de São Paulo hoje possui só um pouco mais do que 50% das ações da empresa, tá? Então não é uma privatização de uma empresa que está com quase 100% ali no controle do governo, tem mais de quase 50% fora do governo de São Paulo, e aí que a gente vai ver como é que vai ficar, quanto vai ser privatizado disso aí, né? Se vai ser privatizado mais 20%, 30%, 40%, o que vai ser, vamos entender. À medida que vai evoluindo o cenário, a gente só vai concluir isso mesmo, por mais do que esteja escrito hoje, em qualquer lugar, quando efetivamente acontecer. E, para finalizar, a Vale, ela aprovou uma mudança nas suas políticas internas em relação à sucessão de presidente. É interessante isso porque o mercado tinha ventilado há muito tempo algumas especulações em relação ao próximo presidente da Vale, com nomes que o mercado não agradou muito, porque eram nomes de cunho político, e ela vai na contramão do que a Petrobras fez, né? Então, da política que a Petrobras aprovou por agora também, então vai um pouco nessa contramão. Interessante a gente acompanhar isso também, esse movimento contrário, que traz um pouco mais de proteção aí para a Vale, né? Então vamos acompanhar isso também. Por fim, queria só agradecer vocês aí pela participação, por estar aqui me acompanhando semanalmente, nesse resumo semanal. Convidar vocês também para o podcast que está lá no Spotify, o Compact Cash, que a gente fala muito de pensamento fora da caixa no mercado financeiro, né, nos investimentos, então é importante você acompanhar lá. E, por favor, deixe aqui seu comentário do que vai acontecer com as Casas Bahia após esse grupamento. É isso e até a próxima. Tchau, tchau.